Todas as madrugadas no programa Depressão Tem Cura, nós estamos mostrando para você a luz na escuridão, a saída para o seu problema. Eu sei que há pessoas agora que estão nos acompanhando que já não têm paz. Você vive vazia, você vive tentando preencher a dor da sua alma de várias formas, talvez com vícios, com relacionamentos, com amizades. E você já parou para perceber que quanto mais você procura preencher esse vazio com coisas e pessoas, você você piora mais? Esse vazio parece que aumenta ainda mais? Não é verdade? Pois é. Se você se encontra nessa situação, eu vou mostrar para você hoje uma história que vai mostrar para você que para o teu caso tem jeito e que você não precisa ficar tentando preencher o vazio da sua alma nem com coisas, nem com pessoas. Mas se você fizer o que ela fez, está aqui comigo hoje, você vai entender que para você tem jeito. Bem-vinda ao programa Depressão Tem Cura. Conta um pouco aí da sua história. O que que te levou a entrar em depressão? Eu não sei quando a depressão entrou, mas eu sei que com 6 anos eu comecei a pensar como me matar e com 10 anos eu tentei o suicídio a primeira vez. Logo quando eu nasci, o meu pai já me rejeitou, falou que não queria saber de mim. Minha mãe ficou pegando no pé dele durante alguns anos. Quando eu tinha para 5 para 6 anos, ele falou assim: tá bom, de final de semana eu vou visitar ela para não dizerem que eu sou um pai ruim. Só que eram os piores finais de semana para mim, porque o meu pai, ele me tratava, desculpa usar esse termo, mas como um pet, como um animal de estimação. Porque ele me buscava na sexta, ele me levava para casa dele, aí ele comprava vários doces e coisas que criança gosta, ele espalhava na mesa assim, falava come e passava 3 dias trancado dentro do quarto e me deixava sozinha, com 5 anos. E eu tinha que comer e me virar lá dentro de casa, porque ele só saía à noite do quarto para colocar janta para mim, e depois ele jantava no quarto e eu tinha que jantar sozinha na cozinha. Eu não tinha contato com meu pai, mesmo indo de sexta até domingo na casa dele, mas ele não queria contato. Ele meio que me visitava porque a minha mãe obrigava. Minha mãe falava que ele tinha que ser um pai presente, então ele falava, eu vou ser. Mas, na verdade, ele ficava o final de semana inteiro no quarto e eu tinha que ficar aí sozinha em casa. A minha mãe, ela tinha seus momentos de mãe, carinhosa e tudo mais, mas a minha mãe tinha distúrbio de raiva. Como ela era uma mãe solteira para sustentar uma criança e a casa, ela trabalhava das 5 da manhã como diarista e só chegava às 10 da noite. Ou seja, também minha mãe era ausente para mim. Eu via só minha mãe à noite, quando eu já estava dormindo, ela chegava, e quando ela chegava, geralmente ela chegava muito estressada. Então, qualquer coisinha era motivo para ela me espancar mesmo. Minha mãe, ela não me batia, ela me espancava de tirar sangue, de deixar marcas nas minhas costas. Eu lembro de vezes que eu fui dormir tremendo com medo da minha mãe, de tanto que ela me batia. Foi uma fase muito difícil. Ela costuma dizer para as pessoas que eu não lembro muito dessa frase, do que eu passei, dessa fase que eu passei, mas eu lembro e é bom até porque hoje eu olho para minha mãe, eu não consigo nem imaginar o que ela fazia, que é outra pessoa, minha mãe mudou bastante. Mas essa fase foi muito difícil, porque eu não tinha o apoio do meu pai e minha mãe era muito agressiva. E aí minha mãe descobriu que estava grávida de outro relacionamento. Eu achei que fosse melhorar, porque eu falei assim, vou ter um irmão, mas só piorou. Porque o meu irmão, ele nasceu com todo tipo de doença no pulmão que o senhor pode imaginar. Bronquite, asma, pneumonia. Assim que ele nasceu, ele já foi para UTI. Então, assim, a minha mãe, ela já não ficava muito comigo por conta devido ao trabalho. Agora que meu irmão estava na UTI, ela passava 2, 3 dias fora de casa e eu ficava na casa de uns parentes meus. E ali eu sofri tentativas de estupro e fui molestada por alguns anos, porque eu não tinha mais a minha mãe e eu não tinha coragem de contar para ela, porque a pessoa que fazia isso comigo me ameaçava. E falava também que minha mãe não queria saber de mim, então assim, mesmo que eu pedisse ajuda, ela não ia me ouvir. Então eu ficava com medo de pedir ajuda para minha mãe. E aí eu fiquei sofrendo por isso por um tempo. E aí foi se passando os anos, minha mãe tinha juntado uma pequena quantia para comprar uma casa, porque a gente vivia de aluguel e a nossa condição financeira estava ficando muito ruim, e ela comprou um terreno. Ela mesma, minha mãe mesmo, ela não tinha condição de pagar um pedreiro, ela mesma construiu a casa. Quando a gente finalizou a casa, a gente descobriu que o terreno era roubado.
e a gente precisou sair de lá o mais rápido possível. A gente não tinha para onde ir. O meu pai, ele tem uma condição financeira boa, só que, como eu disse, ele nunca quis saber de mim, então, quando a gente foi pedir ajuda, ele foi muito duro no começo. Mas aí, por obrigação, ele precisou ceder uma das casas que ele tem, só que ele pegou a casa pior que ele tinha, uma casa que era praticamente abandonada. Essa casa era tão ruim que eu lembro que muitas vezes eu fui dormir, eu sentia baratas subindo em cima de mim, voando por cima de mim, era uma humilhação muito grande. Eu lembro que na porta da minha casa tinha um bueiro, e quando chovia, saiu todo tipo de bicho que o senhor imaginar, e ela ia para dentro de casa. Essa casa, ela era cheia de mofo, ela era úmida, então eu comecei a sofrer problemas de saúde, eu vivia no hospital, não respirava mais, eu tinha que ficar fazendo inalação, era uma humilhação, uma humilhação. E sempre aquela voz, eu ouvia muitas vozes desde a minha infância, na minha cabeça, e essas vozes sempre falavam, a raiz do problema do seu pai e da sua mãe é você, de algum jeito você tem que morrer. E aí, nessa época, entre 7 e 8 anos, eu comecei a me viciar em filmes de terror, principalmente aqueles com tortura, porque eu via cena de tortura e eu pensava, né, essa voz na minha cabeça me falava que eu não podia simplesmente morrer. Eu tinha que ter uma morte lenta e dolorosa, porque a dor que eu causava nos meus pais faziam eles sentir isso. E eu tinha que sentir o mesmo, entendeu? Eu achava que a forma que meu pai e minha mãe me tratava era culpa minha. Então eu tinha que morrer, mas morrer de um jeito muito doloroso, porque eu era uma pessoa muito ruim. Eu cresci ouvindo isso. E quando meu irmão nasceu e ele precisou de uma atenção, eu senti que a culpa não era só minha, mas também do meu irmão. E aí eu tentei inúmeras vezes matar ele. Como ele tinha problema de pulmão, então eu tentava sufocar, eu socava ele. Tudo que minha mãe fazia quando eu era criança, de me bater, eu comecei a fazer com meu irmão. E é tão triste porque o meu irmão tinha 3, 4 anos e eu batia nele como se ele fosse grande. O meu irmão, ele tinha o corpo todo manchado de roxo, que eu espancava ele. Inúmeras vezes eu bati nele até ele ficar sem oxigênio, eu achei que ele ia morrer. E quando no começo eu olhava pro meu irmão e eu tinha muito ódio dele e eu batia nele, só que quando eu via o que eu tinha feito, eu começava a me sentir culpada. Mais uma vez aquela voz na minha cabeça, viu o que você fez? Você só causa dor. Aonde você passa, você só causa dor. E cada vez mais que eu queria o mal das pessoas, mais eu sentia que algo rasgava o meu peito. Eu sentia uma dor tão grande, eu odiava viver. Sabe o que é uma criança não querer viver? Assim, é comum você ver o adulto sofrer problemas financeiros, problemas familiares e falar assim, ó, eu quero dar cabo da minha vida. Agora uma criança de 6, 7 anos olhar e falar, eu nunca deveria ter nascido, isso é muito duro. E era o que eu sentia. Com 10 anos, eu lembro, foi a primeira vez que eu tentei o suicídio, minha mãe, ela sempre ia fazer o almoço e ela costumava amolar uma faca. A minha boca salivava de ver aquela faca porque eu imaginava ela cortando o meu pescoço. E aí, inúmeras vezes que minha mãe ia sair para o trabalho, eu ficava passando ela no pescoço, assim, para sentir como seria se eu cortasse a minha garganta. Isso com 10 anos. E aí foi se passando o tempo e aquela dor começou a ser imensa e eu queria aliviar de alguma forma. E eu não sabia como. E aí foi quando eu comecei a ter crises de pânico e me espancar inteira. Eu mesma comecei a me machucar. Eu não tinha coragem de me matar, então eu comecei a me espancar. Eu arrancava todos os meus cabelos, me dava soco, tanto no rosto quanto na cabeça. Eu começava a me arranhar por inteiro. Eu queria que minha unha fosse grande, não porque eu achava bonito ser vaidade, mas porque eu queria me machucar. Porque eu não aceitava que eu continuasse viva, porque quem estava próximo de mim sempre sofria de alguma forma. Porque eu era dura, eu era grossa, eu sentia prazer, eu não sei nem explicar para o senhor, mas eu sentia prazer na dor do outro. Porque sempre que alguém sentava do meu lado e falava, eu sei como você sente, na minha cabeça ela falava isso para me agradar. Eu não sentia verdade nas pessoas, então eu falava assim, ela tem que sofrer para ela saber de fato o que eu sinto. Então eu queria ver as pessoas sofrer para ter certeza, ó, agora sim ela sabe como eu me sinto. Então eu tinha prazer não só na minha dor, tanto que muitas vezes quando eu cortava meus braços, me trazia um alívio. Você se automutilava? Sim, senhor. Eu cortava meus pulsos e eu já cheguei até lamber o sangue, porque minha boca, eu
queria mesmo sentir o Você gosto tinha do meu sangue. prazer no gosto do sangue. Tinha, Deixa sim, eu fazer uma senhor. pergunta para você. Isso tudo foi na sua infância e na adolescência. Foi. Você ficou quanto tempo assim? Eu fiquei até os 18 anos. Até a maioridade. Sim, Quer senhor. dizer, você não teve infância e nem teve juventude, porque a sua vida toda foi de total escuridão. Pelo que você está falando aí, pelo que você está contando, a sua vida era uma vida escura. Literalmente, como diz o tema de hoje, era uma vida ruim, se não péssima, né? Era uma vida terrível, Sim, senhor. porque uma criança viver num lar desse aí, numa situação dessa, literalmente você não tinha só depressão, você tinha ódio de viver, né? Qual foi o momento mais difícil da sua vida? O momento mais difícil foi depois que eu sofri essas tentativas de estupro. Eu comecei, com 8 anos, eu comecei a ter interesse por menina. E eu fiquei com uma menina e minha mãe descobriu. E aí ela me espancou de novo. E aí eu falei pra ela assim, tá, se eu não posso ficar com mulher, eu também não vou ficar com homem, porque se homem machuca e se eu ficar com mulher, a senhora não vai apoiar, então eu prefiro ficar sozinha. Tanto que eu passei quase 20 anos nessa depressão e eu não me relacionei com ninguém. Eu tinha ódio de pessoas em geral. Todo mundo me fazia mal. Eu só namorei uma vez e foi mais por título. Eu não gostava que o rapaz que namorava comigo me tocasse. Eu tinha nojo dele. Mas eu queria falar pra minha mãe, ó, fiz o que você pediu, arrumei um namorado. Que minha mãe queria que eu tivesse uma família. Só que eu tinha ódio de todo mundo. Então, assim, eu só tinha o rapaz do meu lado por título. Mas eu passei esses anos todos querendo ficar sozinha. Eu passei realmente a imaginar as pessoas sendo torturadas. Eu, às vezes, estava sentado do lado de alguém, a pessoa achava que eu estava prestando atenção no que ela estava falando, mas eu ficava pensando como eu poderia machucar essa pessoa de alguma forma. Sendo que você era a machucada. Sim. Você era que era vazia, você era que era depressiva. Sim. Você queria ver o mal das pessoas porque você não tinha o bem em você, né? Essa era a situação que você estava vivendo. E talvez você está aí assistindo a gente agora, por esse canal, por essa rede social, e você fala assim, nossa, que história, mas é a sua história, a gente está contando de você aqui. Talvez você que está nos assistindo agora, você tem vivido essa vida ruim que nós estamos mostrando aqui, porque hoje, para ela estar aqui, para ela estar contando isso daí, é porque ela superou, ela venceu. Daqui a pouco você vai entender o que ela fez. Mas talvez o senhor, a senhora, você que está aí me acompanhando nessa madrugada, você vem vivendo uma vida igual ou até pior do que a vida que ela está contando aqui. Porque você é uma pessoa que já era para estar lá na frente. Mas os problemas que aconteceram com você, ou que vem acontecendo com você, te travaram, te deixaram, sabe, parado no tempo. A depressão tirou de você as forças, tirou de você o prazer de viver, tirou de você as cores da vida. Mas você está nos assistindo agora. E eu quero colocar diante de você um telefone. Porque eu quero que você ligue agora aqui na nossa central de atendimento. Esse número que você vê aí é o número do Depressão Tem Cura. SOS Depressão Tem Cura. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho depressão. Não é para mim, eu não tenho depressão. Talvez você não tenha depressão, mas você tem uma vontade de sumir. Você tem um desses sintomas aí, ó. Eu vou colocar na tela os 10 sintomas. Eu queria que, se você tem um dos, que vai aparecer aí, eu queria que você ligasse agora. Ou então, se tem pessoas que falam aqui, eu tô tentando ligar, não estou conseguindo. É muita gente ligando. Salva o nosso número aí, manda uma mensagem para a gente, porque nós vamos te atender de alguma forma, nós vamos tirar você dessa situação. Nós não estamos aqui vendendo nenhum produto, nós não estamos aqui brincando com a sua cara, não. A gente está aqui para te ajudar, porque eu sei que você está sozinho, não tem quem te ajude. Você está aí, você tem família, mas a família não liga para você. Você tem amigos, mas só quando você tem dinheiro, porque quando você fica liso, seus amigos somem. Não é verdade? Você é uma pessoa que está aí no fundo do poço e você está precisando de ajuda. Tem os 10 sintomas aí? Isso aí. Se você tem um desses aí, se há em você um sofrimento igual a esse que aparece aí na tela, ou algo semelhante do que a Letícia tem contado, você já sabe o que fazer. Você tem que ligar agora aqui na nossa central de atendimento. Mostra a central aí. Há uma equipe agora conosco, nesse momento, pronta para receber você.
Não importa a sua situação, não importa a sua religião, não importa o seu problema, o que você precisa é de ajuda. Você precisa de ajuda. Por exemplo, eu tenho aqui agora a Suzana, que está nos assistindo lá da Alemanha, ela está nos acompanhando pela Alemanha. E ela diz assim: na minha casa eu não tenho prazer. Ela está nos acompanhando da Alemanha. Ô, Suzana, manda uma mensagem no nosso WhatsApp agora, porque eu vou pedir para que a nossa equipe aí na Alemanha, porque também temos o grupo Depressão Tem Cura, aí na Alemanha, eles vão até você e vão te ajudar. Não importa, você pode falar da Europa, da Ásia, da China, sabe? De qualquer parte do mundo, a ajuda vai chegar para você. A ajuda vai chegar para você. É só você entrar em contato conosco. Eu não tenho teu telefone, ô Suzana, mas você tem o meu. É só você mandar uma mensagem. Eu estou esperando, tá? Manda a mensagem aqui. Estou esperando a tua mensagem. E não só a dela, a de todos que estão nos acompanhando, que estão vivendo essa vida ruim, como você vivia, né? Você chegou a tentar o suicídio quantas vezes? Sim, 3 vezes. 3 vezes. Eu moro em apartamento, já tentei me jogar, já tentei cortar os pulsos e fazer coquetel de remédio. Mas vem cá, peraí, você fazia isso por quê? Era alguém que falava, algum conselho? De onde vinham essas ideias aí? Eu conheci uma menina na escola que eu fui contar para ela o que eu estava passando, o vazio que eu sentia no peito, eu sentia uma pressão muito grande no peito, como se alguém empurrasse assim para dentro. E aí ela me explicou que ela também sentia isso e que depressão não tinha cura. Eu tinha que aprender a conviver com ela. Aí ela mandou você se matar, então? E aí ela me ensinava, na verdade, a me automutilar. Ela me ensinava a me mutilar nas pernas, porque ela falava que é uma região que tem mais vasos sanguíneos, então se eu fosse me matar seria mais fácil. Ela me ensinava técnicas de como fazer um corte profundo sem que eu sinta tanta dor. Ela me ensinava assim. E eu lembro que eu cheguei num estágio tão profundo da depressão que eu parei de tomar banho e comer. Eu fiquei 5 dias na cama, sem comer e sem tomar banho. Eu não tinha força, só levantava da cama para ir no banheiro, fazer as necessidades e voltava para a cama. Eu não queria mais ir para a escola, eu não queria fazer mais nada. O rapaz que estava comigo, ele era autodepressivo, então quando eu ia pedir ajuda para ele, ele só me deixava pior. Então eu não sabia com quem pedir ajuda. E eu comecei a desenvolver síndrome do pânico, porque eu já não saía mais de casa. E quando saía, eu sentia que a qualquer momento eu ia morrer. Eu sentia que tinha algo me perseguindo, querendo me matar. E aí eu lembro que eu começava a sentir dormência nas mãos, eu já não conseguia sentir minhas mãos. Às vezes eu tinha lapso de memória, tipo assim, eu saía de casa e eu abria o olho, eu estava em outro lugar que eu não sabia como eu tinha parado lá. Então, por isso eu comecei a parar de sair de casa, foi por isso que eu me isolei, quis ficar em casa, não queria sair mais. Eu lembro que eu não queria mais comer, eu lembro que eu chegava a levantar da cama para vomitar e só saía água, porque comer eu já não queria mais. E eu não sabia mais o que fazer, eu só me sentia segura em sair com a minha mãe, porque eu já tinha visto uma mudança na minha mãe. Minha mãe tinha buscado ajuda, e aí ela começou a mudar, e aí eu falava assim, se eu tiver com a minha mãe eu tô segura, mas se eu sair sozinha, eu vou sentir aquelas pessoas me seguindo, porque eu sentia pessoas me seguindo, não tinha ninguém. Quer dizer, era um problema espiritual, literalmente, né? Porque Sim. você ficava totalmente fora de si. Chegou a tomar remédio, fazer algum tratamento para tentar resolver isso daí? Fiz um tratamento próprio. Eu mesmo pegava, porque assim, eu não queria contar para minha mãe o que estava acontecendo. É claro que ficava nítido pela forma que eu falava, como eu tratava as pessoas, estava nítido que eu não estava bem. Mas eu não queria falar para minha mãe. Então, a minha mãe acreditava que era fase. Ah, é uma fase da adolescência. Ela tá assim porque é adolescente, rebelde e tudo mais. Mas eu não tinha coragem de falar para ela. Então, eu pegava os remédios que tinha em casa e eu mesma misturava para tentar dormir, para tentar ficar mais calma, porque tinha remédio lá que era calmante que eu tinha. Eu falava para minha mãe que era remédio natural, mas na verdade eram remédios pesados que eu misturava e bebia tudo de uma vez. Eu falava assim, ou eu acabo com essa dor que eu tinha no peito, ou eu me mato de uma vez. Tenho uma overdose aqui e me mato. Era o que eu desejava naquele momento, porque eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu estava numa época que, assim, eu sempre fui muito dedicada na escola, sempre tive boas notas, então a minha família e os meus professores achavam que eu ia ter uma carreira de sucesso. Só que eu queria sair da escola e nunca mais pisar os pés na rua. Eu queria viver dentro de casa, não pensava o que eu queria de profissão. Na verdade, eu achava que eu ia durar só até os 20 anos. Eu achava que antes disso
Eu falava assim, se eu não ter coragem de me matar, eu pago para alguém fazer isso para mim. Esse era o seu pensamento. Era o meu pensamento. Se eu não tiver coragem, alguém vai fazer isso por mim, mas eu vou morrer. E aí sabia, ô Letícia, que esse é o pensamento de muita gente. A gente já teve casos, aqui eu já vi casos. Por exemplo, teve uma psicóloga aqui em São Paulo que ela pagou 2 pessoas para tirar a vida dela. Ela não tinha coragem de se matar, mas ela pagou 2 pessoas para simular um assalto e tirar a vida dela. Depois, nas investigações, descobriram que ela pagou as pessoas para tirar a vida dela. Olha que ponto esse vazio faz com que as pessoas cheguem. O vazio que você carregava lá na infância, quando você se sentia rejeitada pelos seus pais, que fez você chegar nessa situação. Mas conta pra gente aí, o que que fez mudar isso daí? Porque hoje você pode dizer que tem cura, né? Sim. Teve jeito. Hoje você mostra a foto do antes dela aí. Olha só, nem parece a mesma pessoa, né? Nem parece a mesma pessoa. Porque é isso que acontece. Muda, não muda só o exterior, não. Principalmente muda o interior. E eu queria que você contasse para quem está assistindo a gente agora, o que que você precisou fazer para curar a sua alma, para tirar aquele vazio de dentro de você. Então, aqueles surtos que eu tinha em casa de querer me espancar, eu fazia escondido no banheiro, só que eu comecei a não ter mais controle de mim mesma. Eu comecei a sentir como se alguém tomasse conta de mim, do meu corpo, e começasse a tomar as decisões por mim. E aí eu lembro de eu estar num ônibus lotado e naquele momento eu senti uma voz nítida na minha cabeça falando: você vai morrer agora. E aí meu coração foi a mil, começou a disparar, eu comecei a suar frio e minhas mãos ficarem dormentes e muito, muito geladas. E aí eu comecei a ficar desesperada, eu não queria que todo mundo percebesse o que estava acontecendo, o pessoal do ônibus. Eu só apertei o botão e desci. E ofegante, ofegante, ofegante. Eu parei no semáforo, esperando o sinal abrir. Eu não sei o que eu queria fazer naquele momento. Na verdade, eu perdi a consciência ali. Eu só sei que eu só lembro de mim respirando. Eu lembro de cortes daquele dia. Eu tava respirando ofegante. Eu lembro que eu vi um ônibus e uma voz falando assim: aquele ônibus não vai parar no ponto de ônibus. Então, assim que ele passar, você se joga na frente dele, porque não vai dar tempo dele frear. Então, ele com certeza vai te pegar em cheio. E aí, na hora que eu ia me jogar na frente do ônibus, apareceu uma mulher, do nada, e ela segurou na minha mão. E eu lembro que ela falava comigo, mas eu não ouvia a voz dela. Eu só conseguia ver o movimento dos carros, ela falando, e eu não conseguia ouvir. E essa mulher, ela me puxou e me levou para algum lugar, só que eu não conseguia ouvir. Ela só perguntava se eu estava bem, e eu não conseguia responder, como se minha língua estivesse dormente naquele momento. Eu não conseguia falar, eu não conseguia pensar. Eu realmente tinha perdido o controle. Eu comecei a ter uma crise de pânico ali, e eu comecei a perder o controle. Quando eu fui recobrar, assim, a razão, tipo, o que está acontecendo comigo, essa mulher me deixou na frente de uma porta. Eu não entendi, mas eu decidi entrar porque eu senti que tinha alguém me seguindo e que essa pessoa ia me matar. E eu tava ouvindo isso na minha cabeça, que aquele seria o meu último Eu dia. imagino se você contasse isso para alguém, a pessoa ia achar que você estava louca, Sim, né? Que você estava totalmente pirada, porque é o que as pessoas julgam, né? As pessoas que não entendem esse tipo de doença, elas julgam, elas criticam, elas falam que a pessoa está com frescura, elas xingam, elas fazem bullying disso. Você estava numa situação difícil. E o que que aconteceu nesse dia? então, como ela me deixou na frente de um estabelecimento e eu não sabia o que era, eu entrei correndo e me sentei na cadeira. E assim que eu me sentei na cadeira, aquele pânico, aquela mão dormente começou a passar. Aí eu já senti uma diferença ali e comecei a respirar fundo e me perguntar, gente, o que está acontecendo comigo? Quando eu olhei para frente, eu estava dentro da igreja. Eu não sei quem é aquela mulher, eu não sei por que ela me deixou ali, eu não tinha entendido direito, mas eu sei que a partir do momento que eu sentei ali, eu me senti leve. E aí veio um pastor falar comigo e eu decidi contar o que estava passando dentro de mim, que as pessoas já desconfiavam, mas eu não tinha coragem de contar. E ali o pastor foi me dando instruções do que fazer. E a primeira atitude que eu tinha que fazer é sair do meu comodismo. Porque quando você sofre com depressão por muito tempo, chega um momento que você cansa, você desiste de si mesmo. Que foi o que tinha acontecido comigo. Desde criança eu sentia aquela dor no peito, aquele vazio,
E aí, depois da adolescência, eu falei assim: ah, realmente, eu tenho que aprender a conviver com isso aqui. Não tem como, nada que eu fazia preenchia aquele vazio. Muito pelo contrário, ele só aumentava, assim como o senhor falou. Eu estava praticamente vegetando, porque a pessoa tentava se aproximar de mim para me ajudar e eu despachava a pessoa, eu tratava ela mal, eu falava: não preciso de ajuda. Eu era muito orgulhosa. Estava sofrendo, mas eu não queria que ninguém me ajudasse, porque eu achava que ninguém entendia o que eu sentia. Eu falava que as pessoas estavam fazendo isso para como se fosse caridade. Ela tá fazendo isso porque ela se acha boazinha e quer ajudar o próximo. Mas eu não aceitava ajuda de ninguém. E naquele momento que eu parei, assim, que a mulher me deixou lá, que até hoje eu não sei quem é essa mulher, nunca mais eu a vi. Quando ela chegou lá e o pastor veio falar comigo, eu meio que vomitei mesmo tudo que eu estava passando e eu não estava contando para ninguém. Comecei a vomitar lá e ele começou a falar para mim tomar uma atitude, sair do comodismo daquela situação que eu estava vivendo, porque eu sabia que dependia de mim. Quer dizer, você recebeu ali uma direção, Sim, né? Primeira coisa, você foi ouvida. Alguém te ouviu sem te julgar, te ouviu e te deu uma direção. Depois que você recebeu essa direção, depois que você desabafou, você percebeu que você ficou leve. uhum. E depois que você recebeu a direção e praticou a direção que aquele homem de Deus te passou, o que aconteceu na tua vida? Foi incrível, porque assim que eu conversei com o pastor, eu já saí bem. Aquele pânico, aquele medo que eu tinha de sair na rua já começou a sumir ali. Quando eu chegava em casa, eu pensava que eu precisava beber o remédio para poder dormir. Mas sem eu perceber, eu já estava dormindo sem o remédio. Eu deitava na cama e já estava muito bem. Só que não era suficiente. É como se aquela palavra que o pastor tinha me dito não era suficiente, eu queria mais. E aí eu falava para o pastor: pastor, é muito bom ouvir tudo que o senhor tem dito, mas parece que não é, eu quero mais. Sabe aquela sede? Sabe quando você está com horas sem beber água e parece que um copo só não te sacia? Era o que eu senti naquele momento. Foi quando o pastor me falou do Espírito Santo. E assim, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia quem era ele. E foi a partir daquele momento que eu comecei a buscar mesmo. Eu falei: gente, eu quero conhecer, não quero ouvir falar apenas. Porque a Bíblia está aí, e a Bíblia fala muito sobre o Espírito Santo, mas eu não quero conhecer de livros, de pessoas, eu quero ter isso dentro de mim e saber na pele como é ter o Espírito Santo. E aí eu lembro que eu assim, mudei minha vida de ponta cabeça, porque eu falei assim: eu não vou fazer mais de pouquinho em pouquinho, até porque quando era para me entregar para as coisas erradas, eu me entregava de uma vez, porque eu queria morrer mesmo, eu não me importava. Agora que eu tinha conhecido a verdade e algo que tinha transformado minha vida com poucas coisas, assim, poucas coisas que eu tinha recebido já tinha me transformado de uma maneira incrível, já tinha me trazido alegria. Agora que eu conhecendo algo que pode me dar vida, porque até o momento eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Minha vida era péssima até então. Só que quando o pastor falou do Espírito Santo, aquilo me deu uma sede de buscar cada vez mais. E aí eu comecei a me entregar, obedecendo tudo que estava sendo dito, tudo que o pastor falava, eu engolia como se fosse uma esponja seca, assim. Eu absorvia tudo. E eu comecei a cobrar de Deus. Eu falei assim: se essa palavra é verdade, se o que o senhor está falando aqui é verdade, eu quero ver se cumprindo. Eu não quero ouvir o pastor falar, eu quero ver na minha vida. E a vida, como eu disse, né, da minha mãe, ela já tinha sido transformada, porque minha mãe já tinha colocado em prática, mas eu não acreditava. Tanto que, assim, no dia que a mulher me levou lá até a igreja, eu tinha muito preconceito. Achei que se eu fosse chegar lá para conversar com o pastor, ele ia ser como todo mundo, não ia entender, ia falar que era frescura minha. E aí, quando eu cheguei lá, eu estava tão mal que eu vomitei tudo assim para fora e coloquei, e eu vi o pastor me acolhendo. Falei: eu quero o espírito que esse pastor tem. Se ele, assim, é desse jeito, imagina o espírito que ele carrega. Começou a criar uma curiosidade. Eu comecei a buscar e minha vida transformou, assim. Eu costumo dizer que, assim, eu não consigo olhar para uma foto minha antiga e dizer que eu sou aquela pessoa. Assim, os jeitos, os trejeitos, a forma de falar mudou, assim, Houve completamente. uma transformação, né? Uma Não é uma transformação. mudança, não é uma melhora, é uma transformação. E isso porque o Espírito Santo entrou dentro de você. Sim, Aquela sim. voz que você ouvia, aquele desejo de morte que você tinha um desejo
de matar, de espancar, de bater nas pessoas. Cadê? Sumiu completamente. Hoje você tem paz. Sim. Consegue dormir à noite? Com certeza. E se deixar até passo do horário. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Letícia. Aqui nesse trabalho que você foi ajudada, você pagou quanto? Nada. Nada. Eu precisava pagar, né, para o psicólogo, mas eu pagava para ele só me ouvir. Mas o meu problema nunca foi resolvido. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu achei que eu precisava fazer alguma coisa. Dar dinheiro, não sei. Teria que vender alguma coisa para conseguir pagar. Mas não, uma palavra só, uma palavra que o pastor me deu já transformou ali completamente. A minha mente já saiu diferente. E quando eu recebi o Espírito Santo, falei, gente, como é possível? Como é possível, sem pagar, eu receber algo tão grande assim, tão poderoso, sabe? Que eu não sei nem explicar. Isso está disponível para você. Você tem que entender uma coisa: nós não estamos aqui falando de uma religião, nós não estamos aqui vendendo um produto, nós estamos mostrando o que o Espírito Santo faz dentro das pessoas que o buscam. Talvez você está aí assistindo a gente agora e você carrega um vazio imenso dentro da sua alma, um buraco na sua alma que o dinheiro que você tem não preenche, a família que você tem não preenche, os amigos, o acesso à tecnologia, tudo que você tem não é capaz de preencher esse vazio que está aí dentro de você. Mas você está levando a vida, está levando. Você não vê futuro, você não vê cor, você não vê paz. A Letícia também não via nada disso. Hoje ela está livre disso. Hoje ela está bem, hoje ela tem paz, hoje a vida dela é diferente. Por quê? Porque ela teve uma experiência com o Espírito Santo. Se você está aí agora nos assistindo e você quiser essa experiência com o Espírito Santo, busque uma igreja universal mais próxima de você. Vai lá. Por exemplo, a gente está aqui nessa madrugada agora ao vivo, só para te ajudar. Só para ajudar você. Só para mostrar para você que tem jeito para a sua vida, e que não precisa você se matar, não precisa você tirar a sua vida, não precisa você se vingar dos outros, você só precisa reconhecer que você precisa dessa ajuda, que é de graça. Eu queria, Letícia, que você falasse nessa câmera aqui. As pessoas que estão te vendo agora, como o caso dessa amiga que está lá da Alemanha assistindo a gente pelas redes sociais, e tantos outros que tem aqui, por exemplo, vou ler o nome de alguns. O Vitinho está nos assistindo. Forte abraço, Vitinho. A Deia, a Paloma, a Silvana. Tem um monte de gente. A doutora Loren. Tem aqui a Gabriela, o chefe Duarte. Tem uma galera assistindo a gente aqui. Está te vendo. Eu não sei quem deles está sofrendo. Talvez eles estão trabalhando, não estão conseguindo dormir. Mas eu sei que há pessoas aqui que estão bem mal nesse momento. Qual o conselho que você que está hoje livre dessa dor deixa para essas pessoas que estão te assistindo nessa madrugada? Olha aqui nessa câmera aqui. Eu cresci ouvindo que depressão não tem cura. E quando um pastor disse para mim que seria possível, mas que bastava de mim crer e obedecer, aquilo abriu a minha mente. Então eu acho que assim, para todos, como experiência própria, tome a primeira atitude, tome o primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo, Deus ele te dá força. Porque, como eu disse, eu não saía da cama, eu não conseguia nem tomar banho, mas quando eu ouvi o que o pastor disse e obedeci, dei o primeiro passo, porque é isso que a gente precisa fazer, eu dei o primeiro passo e fui até a igreja buscando saciar aquele vazio, a partir dali, Deus foi me dando forças. Então, eu acho que para todo mundo que tem depressão, o segredo é dar o primeiro passo. Porque a gente que está há muito tempo com depressão se acomoda, como eu disse, mas quando você dá o primeiro passo, Deus te dá uma força, porque Ele vê em você o querer mudar, que era o que eu queria sair daquela situação, e a partir dali a minha vida foi totalmente transformada. Valeu a pena. Com certeza. Você está curado ou está controlada? Não, eu tô curada, livre. Venceu a depressão. Venci. E tudo que tinha, porque geralmente a pessoa depressiva, ela não só tem depressão, não. Ela tem Sim. tudo que você tinha, síndrome do pânico, desejo de morte, e por aí vai. Mas hoje você está bem. Graças a Deus.
Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe você e sua família. A gente vai a esse intervalo falando do que estará acontecendo nesta quarta-feira aqui no Templo de Salomão. E eu já volto realizando uma oração em seu favor. Prepare aí um copo com água, por exemplo. Eu tenho aqui a nossa xícara do Depressão Tem Cura. Você pode preparar o seu copo com água, deixar aí próximo da TV, e daqui a pouco eu vou orar por você.